Então, uma boa tarde a todas e a todos. Sejam todas e todos muito bem-vindos, bem-vindas aí à nossa segunda live do Fórum Permanente de Educação Física, o nosso FOPEF, que é um projeto de extensão aqui do Laboratório de Estudos, Pesquisa e Extensão do Lazer, o LUDENS, que é um grupo, então, vinculado aí ao nosso Departamento de Educação Física e do Desporto, aqui da Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes. Eu sou Esther Liberato Pereira, sou professora do Departamento de Educação Física e sou coordenadora, então, do FOPEF. E a ideia desse nosso projeto é promover eventos, né, que possam proporcionar aí, oportunidades e espaços para o debate sobre os mais variados temas aí relativos à educação física. E agora, então, durante esse período de quarentena e de distanciamento social, esses nossos eventos, então, que antes aconteciam no formato de palestras, de mesas redondas, vão ter esse formato que, então, é tecnológico, né, das lives, para que a gente possa, então, seguir aí constituindo esse ambiente para a discussão acadêmica, contribuindo, né, para a formação aí tanto dos estudantes quanto de professores dos cursos de licenciatura e bacharelado em educação física, áreas afins e da comunidade em geral. Então, as nossas lives, elas também vão ocorrer, então, sempre aqui no canal Ludens Unimontes, no YouTube. E, para quem, desde já, a gente gostaria de agradecer muito, para quem está sempre aqui conosco, dando suporte para nós, nosso querido Danilo Ladeia, que é egresso aqui do nosso curso de Educação Física e professor da Rede Pública Estadual de Minas Gerais. Então, nosso muito obrigado desde já para ele. E também agradecemos muito desde já também a todos e a todas que possam estar aí também nos acompanhando aí em qualquer cantinho desse mundo aí. Então, hoje, a gente vai ter uma fala e uma interlocução também de um convidado e uma convidada muito especiais também. E enquanto rola a fala aqui, eu convido também para todo mundo que puder estar assistindo para enviar perguntas, comentários aqui pelo nosso chat no YouTube, né? Porque depois da fala do nosso convidado, aí a gente consegue passar as questões de vocês para ele, ok? Então, vamos lá. Então, fiquem ligados e ligadas aí conosco, porque o tema dessa nossa segunda live é também muito especial, corpo e masculinidade, reflexões no isolamento. E quem vai fazer, então, a apresentação do nosso luxuoso, especialíssimo convidado de hoje, que vai abordar esse tema conosco, é a professora Carla Chagas Ramalho, minha amiga, minha colega de Departamento de Educação Física, aqui da Unimontes, para quem, então, neste momento, muito prazer, eu passo a palavra para fazer a apresentação e chamar nosso convidado. Fica à vontade, Carla. Ok, obrigada, Esther. Quero agradecer muito o convite de estar aqui, a possibilidade de estar aqui, apresentando o super capacitado e super meu amigo Leandro, né? Eu quero apresentar para vocês assim, de uma forma bem singela, mas acho que vocês vão conhecer ele melhor um pouquinho na fala dele, né? Então, não é só porque ele é meu amigo, mas é super capacitado, como eu já falei. Então, o Leandro ele é licenciado em Educação Física e mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é doutor em Educação e está cursando pós-doutorado em Educação pela UERJ, que é a Universidade Estadual aqui do Rio de Janeiro também. E o campo de estudo dele é sobre masculinidades, né? Então, tenho certeza que ele vai dar uma contribuição aí para a galera entender um pouquinho mais o que é a masculinidade, ainda mais nesse contexto que a gente se encontra. E, então, boa palestra, Leandro, te passo a fala e aproveitem. Sim. Bom, pessoal, primeiro boa tarde para todo mundo. Eu queria agradecer especificamente a Esther ao convite do Ludens. É uma honra estar aqui podendo contribuir com as discussões de vocês do Fórum Permanente, né? E, enfim, me sinto muito honrado de estar aqui e poder contribuir com vocês. Agradecer com carinho a Carla, né, que é minha colega, minha amiga já de um bom tempo, né, Carla? Amiga de vida acadêmica, amiga de colega de profissão também, né, professora de educação física, que atuou comigo, inclusive, né, em escolas. Então, eu queria muito agradecer aí a possibilidade de estar aqui e poder dialogar com vocês, tá? Então, pessoal,
a minha fala hoje, ela vai falar um pouquinho sobre a questão dos estudos da masculinidade, essa articulação com o corpo e com as práticas corporais e esportivas, né? Então, a minha fala ela vai estar basicamente dividida da seguinte forma, né? Eu vou começar falando um pouquinho de uma noção de corpo, né, que é a que eu tenho me dedicado mais especificamente aos meus estudos, né, sobre masculinidade, que é pensar a partir de teóricas feministas pós-estruturalistas, tá? Pensar o corpo a partir da linguagem, do discurso. A gente vai discutir um pouquinho, né, desse atravessamento do corpo e da masculinidade nas práticas corporais esportivas, né, como eu falei, pensando nesse momento mais contemporâneo que a gente tem vivido. E, por fim, pessoal, eu vou fazer uma discussão também sobre enunciações dessa masculinidade nesse período de pandemia e, né, com certeza, com um atravessamento desse contexto político do país que a gente tem vivido, né, que eu acho que diz muita coisa sobre a questão da masculinidade, né? Então, vamos lá, vamos começar, né? Primeiro, assim, só para pontuar para vocês que eu vou trabalhar com o termo masculinidade no plural, porque o plural ele vai identificar que a gente trabalha com inúmeras formas de ser homem, né? Porque não existe apenas uma única forma de ser homem. Então, essa marcação do plural, ela diz respeito a essa questão. Quando é que esses estudos eles começaram dentro do contexto acadêmico? A gente pode mais ou menos localizar período da década de 80 aqui no Brasil, final dos anos 70 nos Estados Unidos, né, e na Europa, né? Talvez aqui os estudos de masculinidade tenham chegado mais para a década de 90, para o início da década de 90, e eles chegaram pela teoria feminista da terceira onda, né? Hoje, nos estudos feministas, a gente talvez reconheça que existam quatro ondas, né? Vão ter autoras que vão negar, vão dizer que só existem duas ondas, outras vão dizer que não, que a gente parou na terceira, e hoje já existe uma leitura de uma possível quarta onda, né? Então, foi na terceira onda, mais ou menos na década de 80, como eu falei, entre final de 70 e início de 80, aqui para a gente um período pós-ditadura, né, em que a discussão da mulher ela começou a ser atravessada por outros marcadores identitários. Então, essas teóricas feministas começaram a reconhecer que o feminismo ele não falava apenas para uma única mulher. Que mulher era essa? Uma mulher que tem atravessamentos identitários de raça, de classe, de orientação sexual, né? Então, a noção de diferença ela começava a se fazer presente nesse contexto das discussões teóricas dos estudos feministas, né? Nesse período, né, os homens também começaram a ser incluídos nesses estudos como também uma possibilidade de problematização do gênero. E aí, o que a gente vai ter ali nesse período? Né? Um texto que eu acho que ele é clássico, que é da historiadora feminista Joan Scott, né? Um texto que se chama Gênero numa categoria útil de análise histórica. Ele foi publicado na revista Educação e Realidade no ano de 1995, se eu não estou enganado. Então, a Scott, nesse texto, né, apontou inúmeras questões, né, numa delas de que o gênero não era sinônimo de mulheres, né, e que a gente poderia pensar que gênero ele não poderia se restringir apenas à discussão específica das mulheres e do feminino, né, mas que ele dizia respeito a questões tanto do masculino como do feminino, né? Então, nesse momento, acho que é importante pontuar, né, eu vou estar falando também para um público da educação física que pode ser, né, Carla, que talvez não tenha tido contato com algumas discussões específicas de gênero, né? É interessante marcar que gênero e orientação sexual são categorias distintas, né? Quando eu falo de gênero, comumente eu estou falando dos sentidos sociais que são atribuídos ao masculino e feminino. Quando eu falo de orientação sexual, aí sim eu estou falando da categoria do desejo, né? Então, o que eu me interesso sexualmente é por homem. Então, se eu me interesso por homem, eu sou homossexual. Se eu me interesso por homens e mulheres, eu seria bissexual. Se eu me interesso pelo gênero oposto, por uma pessoa que se identifica como mulher, eu seria heterossexual, né? Então, pensando
a categoria do desejo de uma forma talvez mais comum da gente pensar. A gente tem mais identificações hoje para a gente problematizar sobre isso, mas vamos, né, trazer uma questão mais geral, né, só para situar vocês. Então, quando eu falo de gênero, eu estou falando dos sentidos que a sociedade atribui a masculino e feminino, né? E aí os estudos, né, sobre homens e masculinidades, eles apareceram, né, na academia, com uma contestação, como uma forma de contestação de uma leitura essencialista sobre o que significava ser homem, né? E aí esses estudos eles iam problematizar justamente esses comportamentos restritivos que eram direcionados ao homem. Então, por exemplo, a ausência de emoções, né, uma enunciação que eu acho que ela é muito ouvida pelos meninos, não sei se ainda é muito ouvida, mas pelo menos foi muito ouvida, pelo menos na época que eu era criança, né, do homem não chorar, né, o homem não chora. Né? Então, esse tipo de comportamento ele começava a ser problematizado também nesse âmbito dos estudos de gênero e para problematizar justamente esse modelo único e fixo de ser homem. Né? E aí a gente estaria diante justamente de uma possível crise da masculinidade. Né? Então, começou a se reconhecer que os homens, né, eles, além de serem protagonistas das opressões patriarcais, esses homens eles também eram vítimas. Né? Eles também eram afetados por essa estrutura patriarcal que se colocava nos contextos sociais. Né? E aí, pessoal, quando a gente fala dessa possível masculinidade, a gente vai pensar numa possível enunciação de uma chamada masculinidade tóxica. Né? A gente tem muito ouvido esse termo atualmente, enfim. Para a gente que é acadêmico, que discute, né, que estuda essas questões, a gente provavelmente articula a noção de masculinidade tóxica a uma teorização muito ampla que foi desenvolvida no contexto acadêmico, na academia, que era a masculinidade hegemônica, né, de uma teórica australiana chamada Helen Connell. Então, a Connell ela vai justamente problematizar esse modelo hegemônico de ser homem, né? Uma dinâmica cultural que vai colocar os homens dentro de uma posição de dominância nas sociedades ocidentais e que excluía, além das mulheres, também masculinidades que não se enquadravam nesse padrão. Né? A masculinidade tóxica a gente pode ler dessa forma, né? Uma forma tradicional que é incitada a meninos e jovens, né? Aos homens de uma maneira geral, e que hoje a gente sabe que ela é maléfica, né? Que ela gera violência, desordem emocional, não só para as mulheres, mas também para os próprios homens. Bom, e aí vamos caminhar aqui. Esses estudos, de uma maneira geral, postulavam essa possível desconstrução da masculinidade, tóxica / hegemônica, vamos colocar assim. Né? Connell, a própria Judith Butler vão dizer que é importantíssimo, né, que os homens eles sejam parceiros também das lutas feministas. Né? O movimento feminista ele vai ser potente a partir do momento que ele reconhecer, né, ele trazer os homens também para esse debate. Né? E vale lembrar assim, que quando se traz um homem, né, os homens para esse debate, não necessariamente a gente vai estar tirando o lugar de fala das mulheres. Claro, tudo isso dentro de um contexto que é mediado, que é problematizado, mas essa entrada dos homens nos estudos de gênero vem justamente para esse contexto de parceria, né, de parceria na luta, enfim. Né, eu acho que isso é necessário deixar claro. E aí, pessoal, quando a gente vai falar de gênero, de masculinidade, é claro que vem a questão do corpo, acaba vindo de uma forma muito próxima, né? De uma forma que traz muitas proximidades. Né? E aí, como é que eu vou reconhecer nessa minha fala a noção de corpo? Né? Judith Butler, né, essa teórica feminista que eu trabalho, ela vai problematizar uma possível tentativa de materialização dos corpos pela questão dos aspectos linguísticos discursivos. Né? Então, as normas, né, vamos falar das normas de gênero, né, ao serem reiteradas, né, repetidas pelo poder da linguagem dos discursos, né, elas trabalham
uma tentativa de materialização tanto do sexo, pensando no sexo, vamos colocar aqui, de uma maneira talvez fixa, tá? E do gênero também, dentro dessa fixidez, né, em que vai enquadrar, por exemplo, pessoas que nos seus corpos, que nasceram com pênis, elas tenham que materializar um gênero masculino. Né? Só que para Butler o que acontece? Né? Essa reiteração, essa reprodução das normas, né? Essa repetição da linguagem em cima das normas, ela nunca vai estar completa. Né? Então, esses corpos, eles nunca vão cumprir completamente as normas que estão impostas em cima dessa materialização. Né? Então, justamente em cima dessa instabilidade de sentidos, né, que eu vou pensar esse corpo masculino, né, esse corpo masculino que o tempo todo está sendo rematerializado, né, e rediscutido, né, a partir dessa tentativa de uma força regulatória que se impõe a ele. Né? E aí é nesse sentido de corpo que eu vou trabalhar, que a gente vai problematizar um pouquinho essa questão contemporânea das práticas corporais e esportivas. Né? Bom, é fato, né, que a gente sabe que o corpo, né, que o corpo masculino, o suposto corpo masculino, desde os primórdios da humanidade, né, da história do esporte no mundo, ele se associa com o exercício físico e a questão da masculinidade. Né? Isso é fato. Né? Por exemplo, vamos pensar na educação física escolar. Né? A educação física escolar, quando ela adentrou nas escolas aqui no Brasil, isso em fins do século XIX, mais ou menos por volta de 1890, aproximadamente durante esse período, ela foi direcionada especificamente aos meninos. Né? E ela veio com o nome de ginástica, com uma influência muito forte, né, de aspectos eugênicos, higienistas, do próprio militarismo, posteriormente da instituição esportiva, quando a gente fala do esporte de alto rendimento, né? E a educação física na escola, quando ela adentrou, né, ela tinha como interesse essa construção de um possível corpo masculino que fosse saudável, forte, robusto, ou seja, com todas essas características que essencialmente, né, de uma forma essencialista, a gente atribui ao masculino. Né? E aí, se a gente for pensar a educação física escolar atualmente, ainda que muita coisa tenha mudado, a gente ainda tem muitos resquícios, né, dessa construção dessa masculinidade adentrando as práticas da educação física escolar. E aí, quando a gente vai falar do esporte propriamente dito, né, dessa masculinidade hegemônica tóxica, a gente não pode deixar de citar justamente o espaço do futebol. Né? A gente sabe, né, que a violência ela é recorrente, né, dentro do espaço do futebol e reiterada por vários aspectos, né? Seja pela violência que acontece entre as torcidas, né, dos cânticos e xingamentos homofóbicos e machistas, que muitas vezes são também atravessados pelos marcadores de classe e de raça, né, e até mesmo por aspectos da violência física dentro e fora dos estádios. Né? A gente ainda se depara, vez ou outra, com situações como essa. Né? Então, é fato que essa possível masculinidade hegemônica tóxica ela está ali presente, ela ainda se faz bastante presente nesses espaços. Né? Ainda falando sobre o futebol, a gente vai ver reiteradamente também falas e posicionamentos homofóbicos dos jogadores, né? Vez em quando outra, né, escapa uma fala ou outra em rede social, em entrevista, né? Eu não tenho acompanhado muito, mas eu acho que também a gente ainda tem aquela questão de jogadores que vivem relacionamentos abusivos com mulheres e, vez em quando, isso vem à mídia, enfim. Então, nesse aspecto, a gente consegue perceber realmente que o futebol é um espaço de uma dominância muito grande dessa masculinidade tóxica e hegemônica. Né? Mas aí, quando a gente pensa naquela noção de corpo que eu citei anteriormente, né, de pensar que o corpo está em constante processo, né, de ressignificação, a gente também vai perceber nesse espaço do futebol alguns deslocamentos importantes. Né? A gente tem visto um movimento ainda muito inicial na internet, que é do surgimento das torcidas LGBTs, né, que ainda tem uma questão que
que ainda se faz muito presente quando a gente pensa que essas torcidas LGBTs ainda têm alguma dificuldade de entrarem nos estádios, né? Mas esse movimento ele já acontece por meio da internet. As organizadas femininas, né, também é um outro movimento de deslocamento, de uma tentativa de contestação dessa dominância da masculinidade tóxica e hegemônica no futebol, né, que acaba tensionando, né, em alguma medida, esse ambiente de uma intolerância, né, que a gente percebe no espaço, né, futebolístico. Quais mais ressignificações, né? Recentemente, um jogador do Fluminense, o Igor Julião, né? Ele acabou tendo falas que foram expostas publicamente de posicionamentos políticos, assim, que a gente poderia colocar mais progressistas, né? Em relação aos jogadores de futebol de uma maneira geral, né? Então, se posicionou sobre muitas questões, sobre questões relacionadas ao governo, sobre questões, por exemplo, ele se posicionou recentemente sobre a questão da morte da Marielle, né? Ainda são vozes que a gente pode colocar como dissonantes no espaço do esporte, mas essas vozes existem, né? O Juninho Pernambucano também foi um outro jogador que ex-jogador, né? Que também foi que hoje em dia também é ex-comentarista, né, que também é um outro jogador que a gente pode colocar nesse contexto de uma possível ressignificação desse espaço do futebol, né? Bom, recentemente a gente também viu, a gente acompanhou um pouquinho, não sei se todo mundo tem esse entendimento, tem essa informação, né, de uma criação da Ligue Nacional de Futebol, né, que é uma liga composta por clubes amadores, né, por homens, jogadores de futebol amadores que se juntaram, né, para poder jogar futebol, para poder praticar futebol, reconhecendo que esse espaço é um espaço de intolerância de homens que se identificam como homossexuais e têm interesse de jogar futebol, né? Então, a Ligue Nacional de Futebol ela foi criada em 2017, ela tem página no Facebook, né, para quem quiser acompanhar, Ligue Nacional de Futebol, né? E ela tem organizado mais ou menos em torno de 1 a 2 campeonatos por ano, que eles chamam de Champions League, né? A última edição foi a 5ª edição, né? Aconteceu em novembro do ano passado, contou com 28 equipes, aconteceu em Minas Gerais. Lê, deixa eu só falar rapidinho, porque eu acho que travou a imagem. Ah, tá, é só do pessoal, tá, desculpa. Eu acho que travou a imagem, mas para as pessoas, eu não sei se... Tá. Se você puder, acho que desligar e ligar a câmera, é isso, Esther? Só um minutinho, Lê. Tá. Isso. Eu acho que algumas pessoas... A gente teve pro Leandro. Técnico aqui, Leandro, desculpa. Ah, beleza. Se tu puder só testar, desligar e ligar de novo. Isso, acho que agora vai ativar de novo. Beleza, Lê. Deu uma travada. Desculpa te interromper. Lê. Obrigada, Lê. Obrigada, acho que agora foi. Dá uma olhada aí se foi, porque eu abri aqui no meu celular agora. No meu celular eu acho que eu estou travado ainda. Pelo que eu estou vendo aqui, o áudio está ok. O pessoal que está assistindo pode confirmar se está indo, se não está. Danilo confirmou aqui, agora está ok. Então, Danilo sabe de tudo. Então, acho que agora está ok, sim. Então, eu acho que sim, acho que está ok, sim. Tá, então vai contando aí, tá, gente? Vai falando aí pra gente, vai dando um retorno aí caso aconteça algum problema. Então, pessoal, eu estava justamente falando desse processo que eu vou reconhecer como deslocamento dentro do espaço do futebol, desse espaço que eu pontuei de dominância dessa masculinidade tóxica e hegemônica, né? Eu acabei de citar a questão da Champions League, né? Que é um campeonato que é organizado pela Ligue Nacional de Futebol, e ele aconteceu no mês de novembro, agora a última edição, né? Com 28 equipes, né, segundo a página do Facebook,
E, segundo eles têm aproximadamente 60 clubes cadastrados, né? Então, a gente percebe que são homens, né, que se identificam como homossexuais e que têm reivindicado esse espaço do futebol para praticar, para jogarem, para poderem vivenciarem a prática do futebol propriamente dita. Né? Um outro deslocamento que eu acho que ele é bem importante também, a gente começa a ver também uma movimentação de homens trans, né, que também têm se unido para jogar futebol. Em São Paulo existe uma equipe que ela já tem um tempo um pouco maior, né? Eu vou contar de uma equipe de São Paulo e uma do Rio de Janeiro, a Meninos Bom de Bola, de São Paulo, que também são homens que se identificam como trans e também têm se unido para jogar futebol. Se eu não me engano, eles participaram dessa última edição da Champions League Gay, né? E aqui no Rio de Janeiro a gente tem a Big T Boys, que eles também são homens trans que jogam lá no aterro do Flamengo, né, na zona sul aqui do Rio de Janeiro. E o que a gente consegue perceber dessa movimentação? Né, de uma contestação dessa heteronormatividade no futebol. Né? A heteronormatividade é uma noção teórica, né, que vai articular uma forma de controle de uma imposição da orientação heterossexual como única, né, a ser vivenciada pelos sujeitos, articulada a um suposto binarismo de gênero. Né? Então, se eu sou homem, eu preciso me identificar com o gênero masculino. Se eu nasci com um pênis, eu preciso me identificar com o gênero masculino. Né? Então, essa heteronormatividade ela começa a ser questionada também nesse espaço do futebol. Falando do esporte, pessoal, de uma maneira geral, a gente vai ver outros deslocamentos contemporâneos importantes. Né? Os homens no nado artístico, né? Recentemente, a Federação Internacional de Natação ela possibilitou, né, ainda de forma muito inicial e caminho e a passos ainda curtos, né, a presença dos homens no nado artístico. Nado artístico, para quem não sabe, é um antigo nado sincronizado, né, aquele esporte que é tipo um balé aquático na água. E houve uma tentativa de que os homens pudessem participar dessa próxima Olimpíada de Tóquio, mas acabou que não deu, e há uma reivindicação para que eles possam participar em duetos mistos, né, nas Olimpíadas de 2024. Né? Então, isso já é um deslocamento importante, era um esporte que até então era reconhecido apenas como praticado por mulheres, né? E os homens começaram, né? A gente tinha informações de um homem ou outro que treinava nado artístico ou nado sincronizado, se a gente for pensar na forma como se nomeava anteriormente, em clubes, né? Em várias partes do país, e a FINA ela passou a reconhecer esse processo, né? Então, é a gente torcer para que realmente isso aconteça, né? Esses duetos mistos, eles possam acontecer. Já acontece nos campeonatos mundiais. E eu acho que o caso do voleibol, eu acho que é o mais emblemático quando a gente pensa no esporte propriamente dito, né? O voleibol é um esporte que aqui no Brasil, ele tem uma abertura um pouco maior, né, para a participação de atletas que se identificam como homossexuais. Se a gente pensar que o primeiro campeonato de voleibol gay, né, a Liga Amazonense Gay, ela já existia, né, tem informações de que ela existia desde a época da ditadura militar. Eu acho que o voleibol aqui no Brasil foi, acho que um dos principais esportes em que esse deslocamento começou a acontecer. Né? Atualmente, a gente, na seleção brasileira de vôlei, né, a gente tem 2 atletas que são assumidos publicamente como homossexuais, que é o Douglas e o Mike. O Douglas, no Campeonato Mundial de 2018, ele foi considerado o melhor ponteiro, né? Então é um jogador de destaque dentro do cenário nacional e mundial, né? Se a gente for colocar assim. O Mike, que é um líbero, né? Também muito jovem, que foi muito premiado na base. E o Mike começou a ser convocado para a seleção brasileira também a partir de 2018. Então, a gente percebe um espaço, ainda que com resistências, né, porque a resistência vai estar ali presente o tempo todo, né, como Michel Foucault já dizia, onde há poder há resistência, mas o vôlei tem sido um espaço mais aberto a essas possibilidades. Né? A minha tese de doutorado, inclusive, ela problematizou essa questão do voleibol, né, como um espaço
em que as categorias de base elas abarcavam muitos jovens que se identificavam como gays e bissexuais, e esses jovens eles resistiam bastante a esses processos heteronormativos, ainda que exista um filtro, né, que possivelmente é aplicado ali entre a base e o adulto, mas a minha tese ela mostrou muita resistência desses atletas, né, desses jovens atletas. E aí, pessoal, para finalizar minha fala, né, porque eu acho que já tá batendo aí o tempo, vamos falar um pouquinho dessa masculinidade, dessa enunciação da masculinidade tóxica no contexto político atual, né? Então, pessoal, a gente está vivendo um momento de uma pandemia, né, uma pandemia que ela tem tido efeitos, bastante efeitos, né, se a gente for pensar nos números mais recentes, principalmente aqui no nosso país, e a gente tem tido uma resistência do próprio presidente, né, do presidente da República, desse sujeito aí que está como presidente da República, em ações mais específicas de combate a essa pandemia, né? Lá, um pouquinho no início, né, daquele período que a gente começou a entrar no isolamento, né, quando começou a ser decretada a quarentena, o presidente ele falou que o brasileiro pulava no esgoto e que não acontecia nada, né? Então, ali a gente já via uma enunciação, né, um pouco, vamos colocar assim, esquisita em relação a essa questão dessa masculinidade tóxica, né? Dias depois, o presidente coloca que ele teria um histórico de atleta e que, por isso, ele estaria imune a um possível contágio da Covid-19. Né? Então, vejam bem a associação. Né? Ele está claramente associando um possível corpo masculino, um corpo de atleta, um corpo que é masculino, tá? A uma possível imunidade, né, a uma pandemia que está acontecendo no mundo inteiro. Né? Uma doença que está acontecendo no mundo inteiro. Né? Alguns dias depois, né, o Bolsonaro vai lá e ele fala que é preciso enfrentar o vírus, né, sem covardia, né, que a gente teria que ter coragem para enfrentar o vírus, né, que o vírus não se enfrentava como moleque, mas como homem. Então, essas enunciações da masculinidade tóxica, nesse contexto político atual que a gente está vivendo, ela tem sido muito reiterada, né? Ela tem sido muito reiterada. E aí, obviamente, essa reiteração dessa masculinidade tóxica, ela gera efeitos na gente de uma maneira geral. Eu acho que tanto nos homens que ainda estão submetidos a esse discurso, né? Esse discurso de uma suposta fragilidade em relação à masculinidade que os afetam, com certeza esse tipo de discurso ele vai afetar, né? E é esse cenário que a gente tem vivido atualmente, né? Dessa reiteração desse discurso que eu posso colocar aqui que é um discurso extremamente maléfico para todo mundo, né? Então, vamos relembrar lá quando eu falei lá no início da fala que a masculinidade tóxica ela é maléfica tanto para os homens, tanto para as mulheres como também para os homens, né? E é esse o cenário que a gente tem vivido atualmente, né? Bom, pessoal, é isso, tá? Vou ficar aberto aí às questões de vocês, tá? Mais uma vez eu agradeço aí, eu sei que estou olhando aqui no chat que tem algumas perguntas aí que estão sendo feitas, enfim, estou aí aberto às questões de vocês, obrigado aí mais uma vez. Oi, Leandro, queria agradecer muito, assim, o Leandro para quem estuda sobre masculinidade, sabe que o Leandro é um dos estudiosos aí que está encabeçando, principalmente na área da educação física. Eu fico muito honrada mesmo, sempre quis trazer o Leandro para debates aqui na Unimontes. Eu fico muito satisfeita que, pelo menos nessa situação, a gente tenha conseguido, né, trazer ele aqui para o nosso FOPEF. Esther, quer fazer alguma colocação ou eu posso fazer uma pergunta? Olá, consegue me ouvir, me ver? Voltei aqui? Eu só te escuto, eu não te vejo não, só te escuto. Eu acho que está ativando aqui ainda. Então, primeiramente, também agradecer muito pela fala, pela presença aí do Leandro, deu uma verdadeira aula aí para nós.
E pode sim, Carla, pode fazer teu comentário e pergunta, que depois eu faço uma aqui também, a gente segue acompanhando o chat aqui também. Tá, ok. Acho que o Leandro assim, explicou de uma forma muito bem explicada, né? Falou de uma forma bem coesa e bem explicada sobre como que a masculinidade, né, ela atravessa a educação física, né, faz marcas no corpo e nas ações sociais, né? Então, reforçando mais um pouquinho das enunciações que você comentou do nosso presidente, eu tinha separado umas falas aqui, você já falou algumas, né? Ele disse uma outra fala, tipo, esse vírus só trouxe histeria, e às vezes a gente relaciona muito histeria à mulher histérica, né? Não é coisa de homem ser histérico, né? É coisa de mulher ser histérica, né? E ele fala também, como você já falou, só que eu acho importante reforçar, né? Ele falou, no meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, ou seja, né? Eu sou um atleta másculo, então eu só vou ter eu não preciso me preocupar com isso. Né, e chama pela gripezinha. E tem uma outra fala que foi mais recente dele, que ele escreveu no Twitter dele, que de vez em quando dá uma olhada lá, que ele fala assim, a população quer trabalhar... de vez em quando, né, fazer um choque de realidade. Ele colocou assim, a população quer trabalhar para colocar comida nas mesas das casas de suas famílias. Ou seja, uma outra marca que normalmente as pessoas colocam como o homem provedor, né, e essa questão. Hoje eu vi uma fala também de um jogador de futebol do Fluminense, que o Fluminense está contra o retorno do futebol, né? E aí uma das justificativas, apesar de continuar em casa, de continuarem em quarentena, né, sem voltar para o treino, me chamou muita atenção. Ele falou assim, não, eu não posso me expor porque minha mulher está grávida, ela está com 8 meses, então eu não posso expor minha mulher. Então a gente tem que ficar em casa para proteger as nossas mulheres. Então, assim, até quem é favorável, né, ao isolamento nesse caso, me pareceu como tipo, uma reforço, né, de masculinidade, porque a gente tem que proteger as nossas mulheres, né? Uma fala bem, né, enfim, máscula, né? E aí a gente tem um outro dado, que aí eu quis fazer esse cruzamento, né, com essas falas todas do presidente, né, com essas que eu tenho visto, que é um aumento da violência doméstica nesse período de quarentena, no mundo inteiro. E eu peguei um dado que é do tribunal daqui do Rio de Janeiro, né, do TJRJ, que fala que teve um aumento de 50% de casos de violência doméstica. Lembrando que, só para ressaltar, para quem ainda não se tocou, a violência doméstica não é só violência física, tem a violência patrimonial, a violência moral, a violência psicológica e a violência sexual. E aí teve um aumento desse registro durante essa quarentena, durante esse período de isolamento. Eu queria só que você fizesse uma interseção sobre essas enunciações, né, da masculinidade, do que é ser um homem, com esse aumento da violência doméstica, majoritariamente, né, que as mulheres sofrem. Queria só que você fizesse mais um pouquinho dessa relação, por favor. Sim. Então, Carla, essa questão... Desculpa, Oi, claro. Só para a gente fazer um bloquinho, de repente, não sei se tu tem Pode como anotar aí, e aí a gente depois deixa tu falar mais à vontade, pode ser? Perfeito. Então tá, então temos essa da Carla. A gente tem também aqui uma pergunta do professor Georgino Neto, mais conhecido como Gino, nosso querido Gino, que também é um professor aqui do nosso Departamento de Educação Física da Unimontes, e também está sempre junto aí na coordenação do FOPEF, coordenador do Ludens, junto com o professor Rogério Otton também. E ele tem uma pergunta aqui para nós, para ti, Leandro, que é a seguinte: o fato da camisa 24 não ser utilizada por nenhum jogador dos grandes clubes, né? Senão acabaria sendo, então, um indício desse processo da heteronormatividade como pauta de ordenação no universo do futebol. Tá? Então, o professor Gino fez essa pergunta aqui para a gente. E a gente tem também aqui mais uma pergunta para fechar o bloquinho. Pode ser, Leandro? Pode, vamos lá. Tá, última pergunta aqui desse bloco. José Luiz Ferreira fez a pergunta para nós, obrigada. Te deu os parabéns, em primeiro lugar, assim como o professor Gino também, e te pergunta, como você vê a discussão de gênero, e em particular das masculinidades, com as ideias da ideologia de gênero tão combatida pelo presidente? Tá? Obrigada, viu, Leandro? Fica à vontade aí. Sim.
Então, vamos lá, gente. Carla, essa questão da histeria, com certeza ele está associando a uma questão, a uma suposta aproximação com o feminino, né? E ele tenta desvincular o tempo todo desse suposto feminino, né? Então, qualquer aspecto que se aproxime, né, que tenha alguma proximidade com o feminino, que para ele vai ser uma legitimação de uma possível covardia, sei lá, sabe? Com certeza vai estar, sem dúvidas, associada a essa questão da masculinidade tóxica, né? A gente ainda vai ver muitas enunciações sobre a masculinidade tóxica até o final desse governo, né? Isso você não esteja, você pode ter certeza disso, né? Então a questão do histórico de atleta, né, que também é uma fala dele, né, que eu coloquei aqui, também sem dúvida um posicionamento, uma enunciação que reitera essa masculinidade tóxica. Essa fala que você me coloca da família, né, da família do jogador dizendo que ele precisa proteger a família, então a questão que ele precisa proteger é a mulher que está grávida, não necessariamente ele propriamente dito, né? Então só reitera essas colocações que eu problematizei, né, em relação a essa dominância dessa masculinidade tóxica e hegemônica nesse espaço do esporte, sobretudo do futebol, né? Que eu vou terminar a sua resposta, Carla, mas vou pegar a questão do Gino, né, do professor Gino. Obrigado, tá, professor? A camisa 24 é também mais um exemplo. Eu até trouxe essa questão da camisa 24, mas eu acabei não comentando. Eu acho que foi naquela hora que a minha câmera deu defeito, aí acabou escapando aqui. Mas a camisa, o fato dos jogadores não quererem usar a camisa 24 também é uma nova reiteração, é só mais uma das reiterações dessa dominância, dessa masculinidade tóxica hegemônica no futebol, né? E, se eu não me engano, desse episódio recente da camisa 24, teve um jogador estrangeiro que ele jogava no país dele com a 24, vocês podem até ir no chat lembrar para mim quem é esse jogador, eu não vou lembrar quem era, e o jogador, a princípio, se colocou, não, eu jogo lá no meu país com a 24. Era algum jogador sul-americano, se eu não me engano. E aí o presidente do clube falou para ele, não, aqui não se usa a camisa 24, não, por causa disso e disso e disso. Né? Então, assim, ainda que a gente veja determinados deslocamentos, ela ainda está muito presente no espaço do esporte, né? Essa fixidez num sentido único para o masculino, né? Carla, sobre a questão da violência doméstica, né? Então, vamos retomar aquela fala que eu coloquei, né, sobre a questão dos homens no movimento feminista, né? Eu acho que uma das ações que eu acho que pode ser possível para tensionar esse processo é ampliar esse debate do feminismo, não só nos espaços das mulheres, mas também para os espaços, para que esse discurso do movimento feminista, da luta das mulheres, né, e de infinitas pautas, né, que estão presentes nas lutas das mulheres, serem também compartilhadas também com os homens. Né? Eu acho que esse é um debate que ele é primordial, e eu acho que é um debate que pode tensionar esse processo. Né? Os homens no movimento feminista é uma proposta que as teóricas feministas mais contemporâneas elas defendem bastante, né? O homem ele tem que estar ali presente, e não necessariamente a presença desse homem nos movimentos de mulheres eles retiram o lugar de fala das mesmas, né? Então eu acho que o caminho talvez seja esse, né? Um caminho da gente tensionar todo esse processo que a gente vive, né? O José Luiz falou da questão da ideologia de gênero. Pois é, né, José? O presidente defende, o presidente, acho que foi na semana passada, falou que ele queria retomar essa pauta, né? Possivelmente deve ser uma cortina de fumaça, né? Ele resolveu retomar um tema que ele sabe que causa alguma mobilização, pelo menos nas pessoas mais conservadoras, né? Mas eu acho que vale lembrar que o STF, a princípio, parece que está do nosso lado nessa briga, né? Recentemente teve o caso de uma escola que foi em Goiás, se eu não estou enganado,
a escola tinha, né, o município de Nova Gama, isso aí, município de Nova Gama, em Goiás, o município tinha uma lei, né, que restringia o debate de gênero na escola, né? Esse foi um debate que ele foi travado entre 2014 e 2015, no período em que o Plano Nacional de Educação, o PNE, né, teve uma disputa política em que se retirou os termos gênero e orientação sexual, né? Posteriormente, isso tensionou planos municipais e estaduais em várias partes do país. Então, alguns locais seguiram essa normativa, né, essa possível normativa arbitrária, vamos colocar assim, de também retirar os termos gênero e orientação sexual, e outros municípios não, né? E aí, quando o debate ele se judicializa, né, o que acontece? Ainda existem brechas nesses planos, tanto no PNE como na Base Nacional Comum, que permite que a gente discuta gênero e sexualidade na escola, sim, né? E quando esse debate ele acaba sendo judicializado, o STF tem reconhecido para o nosso lado, não, peraí, isso é inconstitucional, né? Existem brechas ainda, palavras, por exemplo, combate a todas as formas de opressão, que está presente no PNE. A Base Nacional Comum, se eu não me engano, tem algumas dimensões, por exemplo, diversidade, direitos humanos, que pode ser interpretado também em relação ao termo gênero. E aí a gente acaba ainda estando à frente nesse contexto mais específico de disputa. Mas é claro, né, José, a partir do momento que o presidente ele reitera, ele com uma força de um discurso potente, né, que causa alguma mobilização na população, ele vai trazer, né, algum tensionamento para o lado dele em relação a esse processo, né? E o que eu acho é que a gente tem que continuar na luta, né? Essa luta ela tem que continuar. A gente que trabalha em escola, que é educador, professores que pesquisam a temática precisam estar atentos a essa luta o tempo inteiro. Beleza, me escutam? Eu escuto. Aí, obrigada, muito obrigada, Leandro, por mais uma aula aí ao responder as perguntas. O pessoal está agradecendo muito aqui as tuas respostas, te parabenizando demais pela participação. Acho que dá tempo de fazer mais um pequeno bloquinho, pode ser? Pode ser sim, pode ser sim. Ótimo! Então, a gente tem mais uma pergunta aqui do Fabiano Devide. Agradecemos desde já a pergunta ao Fabiano. Ele fala, Leandro, para contribuir e ampliar o debate, poderia problematizar as masculinidades como práticas presentes nos corpos, independentemente de sua anatomia? Ele pergunta. Aqui, só para emendar também, Leandro, nessa mesma leva aí de colocações de participação, eu queria que, se for possível, né, tu comentasse um pouquinho mais aí para nós sobre o conceito de masculinidade hegemônica, né? Só falar um pouquinho mais para nós, que ele tem bastante relação com os estudos de gênero, né? E em vários campos acadêmicos, mas, ao mesmo tempo, ele também atrai algumas críticas, né? Então, se puder só falar um pouquinho mais para nós, aí te dar mais um espaço para falar também sobre isso. E nós temos, acho que mais uma última pergunta, pode ser, para fechar? Pode ser sim, pode ser sim. Então tá, aqui é de novo aqui do José Luiz Ferreira, agradecer também para ele de novo aqui mais uma pergunta que ele faz. Como você pensa um homem emancipado no que diz respeito aos condicionantes socioculturais que atribui a eles estereótipos que fortalecem a masculinidade tóxica? E o que é um homem feminista? Para a gente fechar, então. Fica à vontade aí, Leandro. Tá certo. Vamos lá. Bom, Fabiano, um beijo para você. É uma honra ter você me assistindo, né? Tomara que eu não tenha falado nenhuma besteira. Enfim, vamos lá. Então, Fabiano, a masculinidade, eu acho que ela pode estar presente, independente da anatomia dos corpos, né? A gente tem algumas pesquisas que foram realizadas, inclusive com a noção de masculinidade hegemônica, que pensou, por exemplo, a masculinidade nos corpos de mulheres, né? Esse foi um dos exemplos. Ou, por exemplo, a gente pensar nas transmasculinidades.
né, ou numa possibilidade de masculinidades dissidentes, né, que teve presente, por exemplo, na tese do Wagner Xavier Camargo, teve presente na minha tese de doutorado também, né? Então pensar nessas múltiplas possibilidades da masculinidade, ela ser apropriada por diferentes corpos, independente da anatomia. Tem um autor, Fabiano, que ele teve um livro traduzido recentemente para o português, que é o Jack Halberstam, que é um teórico queer, e ele teve uma contribuição muito grande nos estudos queer, né, com um livro que se chamava Masculinidade Feminina, né, que tem tradução, inclusive, para o espanhol. Né, para quem não lê inglês, ele tem a tradução para o espanhol. Então, eu acho que o Jack, que antes, né, que é um homem trans, né, então talvez a gente também localize alguma publicação dele como o nome de Judith, né, Judith Halberstam, teve alguma contribuição, teve talvez bastante contribuição nesse debate de pensar a masculinidade dependente da anatomia do corpo, né, da anatomia que aquele corpo ele detém. A própria Judith Butler, com a noção de performatividade, e eu acho que também dá para a gente tentar articular esse debate. Aí a tua pergunta agora, Esther, sobre a masculinidade hegemônica. Então, a masculinidade hegemônica é uma teorização bastante ampla, né, nos estudos de masculinidade. Eu acho que é a principal teorização. Né, eu fiz um levantamento na minha tese em revistas do campo da educação, isso que pegou o período de 2007 a 2016, depois eu revisitei esse levantamento em 2017. Né? Eu publiquei essa revisitação num trabalho na Amped, né, que foi para os anais da Amped no ano passado. E aí a masculinidade hegemônica é realmente a principal teoria que subsidia os trabalhos, né, sobre masculinidades aqui no Brasil. Né? É uma teorização da Helen Connell, é uma teórica australiana, que ela vai pensar numa dinâmica cultural, né, em que parte dos homens eles são incitados socialmente a se enquadrarem, né, um modelo fixo, único de masculinidade, em que está articulado com a questão do patriarcado, né, a dominação das mulheres, e com a exclusão de masculinidades tidas como subalternas. Né? Então, homens negros, homens homossexuais, homens deficientes, né, seriam homens que não estariam enquadrados nesse modelo de masculinidade hegemônica. Então, essa teoria ela sofreu algumas críticas posteriores, né, no âmbito do Men's Studies. Né? Aqui no Brasil ela teve crítica de um autor chamado Fabrício Fialho, que a gente consegue localizar o trabalho dele por aí, se jogar no Google, crítica à noção de masculinidade hegemônica, Fabrício Fialho, dá para a gente localizar esse trabalho dele tranquilamente. E assim, a perspectiva da Connell é uma perspectiva que, ainda que ela pense em múltiplas formas de masculinidade, ela fixa alguns sentidos. Né? Então, por exemplo, a masculinidade subordinada, que diria respeito aos homens homossexuais, para Connell vai estar na estrutura final de uma estrutura hierárquica das relações de gênero. Né? E aí a crítica reside justamente nisso. Espera aí, essa masculinidade, mas a noção de hegemonia de Gramsci vai dizer que as classes subalternas elas tentam lutar para tomar o poder. E aí o Fabrício vai justamente colocar, mas espera aí, essa masculinidade subordinada, essa masculinidade gay, ela quer tomar o poder para virar uma masculinidade hegemônica? Aí reside uma das críticas dele. Na minha tese de doutorado, né, eu acabei também fazendo uma crítica que, enfim, depois a minha orientadora não está aqui não, estou falando mal dela não, tá gente, mas ela acabou vetando porque eu usava o pós-marxismo para fazer uma crítica à masculinidade hegemônica. A gente acabou não botando na versão final, eu tenho me dedicado a esses estudos, né, que são estudos de um autor argentino chamado Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. Eles vão pensar a noção de hegemonia por aspectos discursivos. Então, vão, por exemplo, em Jacques Derrida, né, filósofo da desconstrução, para poder pensar uma noção de hegemonia discursiva. E essa noção de hegemonia ela tem me atendido bastante. Né? Eu até estou finalizando um texto agora em que eu estou problematizando essa noção. Minha orientadora vetou, mas eu vou jogar para frente agora que eu já sou doutor. Coitada, amo ela, beijo para Miriam. Mas, enfim, e aí, para mim, na minha tese de doutorado, a masculinidade hegemônica ela tinha um limite.
né? Porque eu via um processo muito grande de agência, de resistência de meninos gays que eram atletas de voleibol aqui no Rio de Janeiro, atletas de base, né? Que colocavam muita resistência nesse aspecto. Eu não conseguia, não dava para as falas que apareceram na minha entrevista, eu colocar esses meninos numa parte inferior da tabela e dizer que ali eles eram totalmente excluídos, né? Que não havia uma possibilidade de resistência ali naquele processo. Né? Então, é esse o grande problema. Quando a gente vai pensar numa multiplicidade maior de masculinidade, a teoria da Connell, ainda que aponte para, ela tem limite. Entendeu? Oi. Eu posso fazer só uma pergunta? Pode. Pode, Carla. Desculpa, eu dei uma travada aqui. E tem mais uma pergunta. Tem só mais uma para eu responder, gente, que é uma outra pergunta do José Luiz. Deixa eu só fazer uma colocação rapidinho. Essa Connell, esses embates, essas questões em relação a ela, não é por conta da forma metodológica que ela trabalha, né, mas voltada para uma questão crítica, né, em vez de pós-estruturalista, enfim, tem alguma relação? Ou seja, estão tentando ler uma autora que é crítica dentro do pós-estruturalismo, que tem alguma coisa relacionada a isso? Você acha? Então, claro, né? Eu, como pós-estruturalista, vou fazer uma crítica pós-estruturalista à noção da Connell, né? Enfim, aí a gente teria que travar um debate, né? Uma pessoa que se apoia na teoria da Connell, né? E que trouxesse para mim alguns elementos que ainda me dissessem assim, olha, não, a teoria da Connell ainda tem substância assim no contexto acadêmico, entendeu? De fato, realmente eu acabo puxando para o meu lado, né, Carla? Deixa eu responder, Esther. Deixa eu responder. Então, José, os condicionantes sociais, eles estão presentes aí o tempo todo, ainda nessa reiteração da masculinidade tóxica, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na escola, né? Vou colocar aqui minhas experiências como professor de escola. Eu trabalho com educação básica há, sei lá, 12, 13 anos, é mais ou menos isso. E, assim, a gente vê muitas vezes esse reforço da masculinidade tóxica dentro da escola pelas professoras, né? Então, o menino está lá na educação infantil, o menino tem 4, 5 anos, né? E já começa a se colocar na cabeça desse menino que ele não pode brincar com determinados brinquedos, que se ele caiu no chão ele vai e ele chorar, ele não pode chorar porque ele é homem, que ele tem que usar determinadas roupas, que ele tem que gostar de determinadas coisas. Então, o reforço, né, o condicionante social de um enquadramento de meninos e jovens na masculinidade hegemônica, ela está aí presente no nosso contexto cultural o tempo todo, né? Mas, é claro, a gente vai ver já tensionamentos nesses processos, mães e pais que buscam educar meninos e meninas, meninos, né, no caso, de uma maneira mais equitativa em relação às questões de gênero, né? E aí você me pergunta, né, qual é o papel do homem nesse processo do movimento feminista, né? Bom, vão ter feministas que vão dizer o seguinte, né, que primeiro que eu não tinha nem que estar aqui falando sobre isso, né, que eu não teria lugar de fala para estar aqui, né? Tem feministas que vão dizer que o homem ele pode ser pró-feminista, né? Então, pelo fato do homem ele ser um homem, se identificar como um homem, é uma leitura essencialista, né? E ele, né, se enquadrar dentro de um gênero masculino, ele não poderia falar de feminismo, porque feminismo está articulado à questão das mulheres, uma luta que é histórica, que, enfim, né? E tem aquelas feministas que vão dizer que não, que o homem ele pode sim ser feminista, né? A própria Judith Butler é uma que já se posicionou em entrevistas dizendo que sim, que o homem pode sim se enquadrar e se colocar como feminista. Como pesquisador dessas questões, né, das questões da masculinidade, das questões de gênero, eu vou me arriscar aqui dizendo que eu não estou tirando o lugar de fala de nenhuma mulher, nenhum protagonismo de nenhuma mulher, mas dizendo que sim, que o homem pode ser feminista, sim, que ele pode se reconhecer e pode se auto-intitular como feminista, sim. Tá? Ele está ali nessa luta, né, junto com as mulheres, sem
em momento nenhum querer tirar o protagonismo delas. Tá? E aí é isso, gente. Fico aberto aí. Se quiser continuar, a gente continua aí problematizando. Tá certo, Leandro. Muito obrigada, viu, pela tua participação. A gente até tem algumas outras perguntas aqui, estou vendo que o pessoal está colocando, mas infelizmente a gente está estourando o horário aqui, aí só para não passar muito do que a gente combinou, né? Mas a gente pode gravar aqui as questões, né? Te passar depois, tá bom, Leandro? Então quero te agradecer demais, viu, a tua participação aqui conosco no nosso FOPEF. Muito obrigada por ter nos brindado aí com essa aula, né, sobre as questões envolvendo gênero, corpo, masculinidade, reflexões importantíssimas aí, ligadas também ao nosso campo da educação física, ainda mais nesses tempos aí tão complicados, né, em que a gente passa nesse momento. Então é sempre bom a gente conseguir proporcionar esses momentos de troca, né? Então ainda bem que a tecnologia está proporcionando isso para nós aqui. Então com certeza fizeste a diferença na tarde aí de todo mundo que está podendo te acompanhar aqui hoje. Tá? Então, parabéns pela tua trajetória de sucesso. E antes de finalizar mesmo, eu ainda passo para a Carla e para ti, aí depois eu finalizo. Muito obrigada, viu? E parabéns. Tá certo. Obrigado, Esther. Eu que agradeço mais uma vez aí o convite, tá bom? Foi uma honra poder contribuir aí com o fórum de vocês, tá? Um beijo. Beijo, Carla. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer de novo ao Leandro, estou muito feliz mesmo, agradecer a Esther também, assim, foi excepcional. Agradecer a Danilo também, obrigada, Danilo, quebrando galhão aí pra gente. E espero que Leandro volte depois, de repente, presencialmente, né? Montes Claros, vamos ver. Isso, então tá, muito obrigada, pessoal. Quer falar, Leandro? Fica à vontade. Não, só agradecer mais uma vez, agradecer aí o pessoal que participou. De repente, eu entro aí no chat e respondo todo mundo. Pode ser assim também. Ah, Tá? pode, perfeito. E a nossa live também ela vai ficar gravada, eu vi que o pessoal estava perguntando, tá? Ela vai ficar disponível aqui no canal do YouTube Ludens Unimontes, tá? Assim como a live anterior tá lá, a nossa de hoje também vai ficar lá. Então, qualquer momento que o pessoal queira, é só acessar. Então, mais uma vez, em nome de todo o Ludens, que é o grupo, né? Em nome do professor Gino, professor Rogério Otton, Rogério Ladislau, Fernanda Souza Cardoso, todos os professores fazem parte do Ludens, te agradeço. Viu, Leandro? Agradeço muito a Carla, também a participação, né? Se não fosse a Carla, a gente não ia ter tido o prazer de conhecer e a honra de conhecer o Leandro. Então, parabenizar demais, desejar muito sucesso e tudo de bom para ti, tá bom, Leandro? Brigadão. E se cuidem, né, para todo mundo. Obrigada pela presença de todo mundo aí que pôde estar presente, né, mesmo virtualmente. Fiquem bem, fiquem em casa, né, que nós sempre vamos estar aqui tentando ir até vocês. Assim, a universidade vem cumprindo o seu papel, né, da extensão, que é tão importante, né, não só a produção do conhecimento, mas fazer esse conhecimento chegar tão longe como hoje, acho que a gente conseguiu dar uma contribuição. Então, quem quiser ficar no chat, aí fica à vontade, tá bom, pessoal? Muito obrigada e até a próxima.